Fala, meu povo! E aí, tudo bem? Hoje eu quero mostrar, antes da gente começar, duas coisas. Quero falar primeiro, ó, reformei minha bike, ela tava parada há um tempão e é uma coisa que eu queria e prometia voltar a fazer, que era pedalar, que eu sempre pedalei muito, há muito tempo e não tava fazendo. Outra coisa é que antes de ontem, sábado, eu fui promovido a faixa verde no judô. Cara, judô é um negócio que eu parei com 13 a 15 anos de idade. Sei lá, faz 16, 17 anos que eu parei, que eu sempre quis voltar e nunca voltei efetivamente, né? Quase voltei em 2015, mas aí eu noivei, comecei a programar. Já é historinha, né? Já é uma historinha para justificar a minha não volta. Já ia falar que como eu estava organizando o casamento, mas isso é desculpa esfarrapada. Eu não voltei por falta de vergonha na cara. Esse ano eu ajustei melhor minhas coisas e voltei de vez e fui sair da faixa laranja que eu estava há 16 anos. E estou muito feliz, então é uma conquista pouca, mas que significa muito, né? Assim como voltar a pedalar, voltar a fazer alguns hábitos que a gente valoriza, mas não valoriza tanto quanto deveria ao ponto de tomar iniciativa e fazer, né? Parar de desculpas e fazer. Mas não é isso que eu quero falar hoje. Eu quero falar hoje sobre potência. Eu quero trazer de novo um pouco do assunto que eu explanei nos últimos vídeos, que é aquilo que Deus colocou dentro de nós. Que é a potência. O que é potência? Potência é a capacidade que você tem de fazer algo, mas você ainda não está fazendo, porque o que você já está fazendo é a sua capacidade, é a sua... Existem uns termos da física aí, mas não lembro não, né? Mas é isso. Então, o que você já está fazendo, você já está fazendo. O que você ainda não está fazendo, mas você poderia fazer, essa é a sua potência. É o seu potencial. Seu potencial é algo que você ainda não está executando, mas poderia. E isso é muito, 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 muito importante. Por quê? Porque você nunca vai definir um propósito na sua vida, você nunca vai seguir um objetivo que ultrapasse os limites da sua crença de capacidade, da sua crença e do seu potencial. Se você não acredita que tem um potencial de alcançar algo, vamos lá, se você não acredita que você tem o potencial de chegar aqui, mas se você só acredita que possa chegar aqui, você nunca vai chegar aqui. Porque você não tem essa crença de capacidade. E o que eu quero dizer hoje é, não só tenha crença de capacidade, você tem que entender outro nível. O que Deus colocou dentro da gente é um potencial tão gigante, tão sinistro, que a gente não pode se prender a nada. Deixa eu te explicar uma coisa. Quando Deus ele colocou o homem na terra, quando ele criou Adão e Eva, ele não colocou no homem função. Ele não colocou o homem num cargo. Ele não falou, ó, vem cá, te criei, agora você é o rei do mundo aqui, governa, já falei com os animaizinhos aqui para tu te obedecer que eles são seus súditos, beleza? Ele não fez isso. O que ele fez? Ele colocou uma potência e uma capacidade dentro dele e falou, agora vai e reine, governe, domine sobre o peixe do mar. Vai, multiplique a terra. Como é que é? Multiplique. Nossa, travou. Mas vocês já sabem. Cresça e multiplique. E domine toda a terra. Olha só o que é a potência e a capacidade que a gente tem. Ela é... O que eu acredito é que ela é exatamente o que Deus colocou dentro da gente. É a parte de Deus em nós. É o façamos. O homem é nossa imagem e nossa semelhança. Quem é o maior criador do mundo? Foi Deus. Ele criou primeiro aqui e depois transformou na existência através da palavra. E eu acredito que essa potência está dentro de nós. Nós nascemos para criar, para desenvolver, para reinar e governar. E Deus ele colocou em nós essa potência e nos colocou no mundo para a gente reinar, governar. Só para eu entender, só para eu explicar um pouco de potência, de potencial. Se eu levanto a mão para você e te mostro uma semente,
você pode olhar de duas formas. Isso muda tudo. Você está vendo uma semente que você pode comer e acabou, ok? Tem vários grãos aí que a gente come, certo? Mas você pode olhar para essa mesma semente e ver uma floresta. Porque o potencial, e o verdadeiro potencial dessa floresta, dessa semente, é uma floresta. Porque dentro dessa semente tem uma árvore com vários frutos e várias sementes, com várias árvores, com várias frutas, com várias sementes. O potencial define tudo. Deus, ele olhou para um homem e ele criou um homem. Um homem. Um homem. Deste homem, ele viu potencial para bilhões que iam dominar essa terra. Ele tinha um plano de ter uma multidão e bilhões de pessoas reinando sobre essa terra. Por isso que ele veio crescer, multiplicar e encher a terra. Ele tinha esse plano desde o início. Eu quero que o ser humano domine e enche a terra inteirinha. Eu vou fazer um bocado de homem. Não, vou fazer um homem com potência de encher toda a terra. E foi o que aconteceu. Vocês entendem isso? A potência que está dentro da gente é a potência de bilhões de vidas. É a potência de criar. É a potência infinita de Deus em nós. Deus, ele colocou a gente aqui e falou: reine, governe, domine. Não sou eu que tenho que fazer, é você. Então a potência é algo de suma importância. Todos têm uma potência incrível, gigante, infinita. Você pode fazer tudo, basta você fazer. Mas a nossa crença de capacidade e de merecimento limita, é o teto. É o teto. Você tem força para pular e alcançar as estrelas, mas você mesmo coloca um teto. Entenda isso, entenda isso, entenda isso. Qual é uma coisa que o Miles Monroe, é um cara que eu estudo desde 2010, que é incrível, infelizmente ele faleceu, mas deixou grandes livros. Ele falava uma coisa muito interessante, ele falava muito sobre potencial, liderança. Ele falava que o lugar mais rico do mundo não é as jazidas de diamante, as minas de ouro, não é o país mais rico do mundo. O lugar mais rico do mundo é um cemitério. Porque no cemitério existem livros maravilhosos que nunca foram lançados, músicas lindas que nunca foram criadas, poemas nunca escritos, soluções pro nosso mundo que só ficaram aqui. Porque era uma potência, era uma capacidade gigantesca que as pessoas deixaram morrer dentro de si. Ele falava que a maior tragédia do mundo não é morrer vazio, é morrer cheio. Se é para morrer, que você morra vazio, que você entregue tudo que tem dentro de você ao mundo. Mas se tem... Cara, é um assunto muito importante, tá? Eu vou tentar trazer. Vamos lá. Deus, ele criou... Vou abordar um outro tema, ok? Entenda, não morra com todo o potencial que tem dentro de você sem você colocar ele em prática. Por quê? Isso, se você fizer isso, você vai estar roubando o mundo. E eu vou tentar explicar isso, ok? Mas o que está dentro de você não é só seu. Os sonhos, os projetos, Deus, ele fez algo, ele criou algo que é comum. Ele criou algo que é para ser,
que é para ser feito junto. Como é que eu explico isso? Os dons, talentos e habilidades que ele te deu foi para você multiplicar. Foi para você multiplicar. Ele virou para um e deu 5, virou para outro e deu 2, virou para outro e deu 1. Cuide bem dos recursos que eu estou dando para vocês. E saiu. Quando ele voltou, o que tinha 5 investiu e entregou de volta a Deus, ao seu mestre, 10. O que tinha 2 investiu e entregou 4. O que tinha 1 guardou. Ficou com medo do seu senhor e de perder e guardou. E o mestre virou para ele e falou: servo infiel. Podia ter colocado num banco e ter pegado pelo menos os juros, mas nem isso, você guardou. Então ele tomou dele e entregou para o que tinha 10, né? Que começou com 5. O que Deus coloca dentro da gente, ele criou com um projeto, ou com um plano de mundial. Ok? Tenta encaixar um pouco, porque eu não acredito que tenha um grande plano e um projeto individual para cada um, apesar de ter, ok? Eu não acredito na regra, todos são assim. Eu acredito numa regra, numa lei do universo que Deus estabeleceu para ser seguida e que a gente recebe dons, que a gente cria e que a partir desses dons a gente contribui ao mundo e isso gera um fluxo. A gente não foi feito para ser uma unidade, a gente foi feito para ser um conjunto. Um conjunto. Então dentro de você existe dons, talentos, habilidades e de acordo com a sua experiência e exposição ao mundo, lembra? Essência, que é dons, talentos, habilidades que Deus colocou dentro de você, exposição ao mundo, que é a experiência que você teve no mundo e visão final de mundo, como você vê o mundo. Deus ele colocou dentro de você potências, ele colocou uma potência infinita para você fazer o que você bem quiser entender, ok? Mas veio também com dons, talentos específicas, personalidade específica, que isso deve ser investigado. Cara, quais são minhas potências? Quais são as forças que eu tenho para poder agir? Isso é um caminho para você encontrar o teu potencial, encontrar o teu propósito. Outro caminho é o que eu quero, o que o mundo, qual é o projeto do mundo, para onde o mundo está indo. Tá, eu tenho que entender isso, ok? E nesse projeto, você no meio do caminho tem as suas experiências, que é o que você vai corrigir e desenvolver de alguma forma. Cara, se você passou por algumas coisas nesse mundo, e dentro de você tem a capacidade de permitir que outras pessoas não passem por o que você passou e você não faz, você rouba, você está roubando o mundo de um bem que você poderia fazer e não faz. É um pouco complexo, mas entenda, se você pode fazer o bem e não faz, você comete o pecado. Está na Bíblia. Se você pode fazer o bem e não faz, você comete pecado. Então a gente tem que começar a entender um pouco como é que foi o mecanismo que Deus criou. O mecanismo que Deus criou. Então entenda, o que tem muita coisa dentro de você. Essas coisas têm que ser desenvolvidas, você merece desenvolvê-las, você merece expô-las ao mundo e você tem a obrigação de fazer isso. Porque a tua dívida com o mundo e a dívida com Deus, do que Deus colocou dentro de você, inclusive pelo conhecimento que você tem. Cacau, já está escuro, eu tô gravando no final da tarde. Vou tentar finalizar antes que fique 100% escuro. Mas entende que Deus colocou algo dentro de você. Você tem que ser fiel ao que Deus colocou dentro de você. Mas você também tem a sua liberdade de criar, que é o que Deus realmente também colocou dentro de você. Então fazer algo, deixar um legado, construir, preparar, ser uma peça no grande projeto que Deus tem para a Terra, ser um tijolo nessa construção, ok?
E outra coisa, o mundo ele tá assim por causa das pessoas que habitam nele. E você habita nela, no mundo. Então você é parte do problema ou parte da solução. Você não é meio termo. Você vai ter que escolher se você é parte do problema ou parte da solução. Você não tomar decisões é uma decisão. Você é culpado pela forma com que o mundo tá, por ação ou por omissão. Você é o culpado pela forma com que a sua vida tá, por ação ou por omissão. A gente tem uma responsabilidade. E a gente tem potência e capacidade. Se você pode fazer o bem e não faz, você comete pecado. Você tem potência, você tem capacidade, você tem inteligência de se desenvolver. Se você não sabe como, você ainda tem a capacidade e acesso a estudar, a se desenvolver, a criar soluções para algo que ainda não tem solução. Você tem o dever de fazer isso. Acabou minha luz. Seja luz, aproveitando esse finalzinho. Seja luz. Uma cidade sobre o monte não pode ser escondida. Ou você é luz, que luz é essa que não ilumina? Então, assim, é isso. Acredite, saiba, não só acredite, mas saiba, você tem uma potência infinita e dada por Deus. Não vamos desperdiçar, fechou? Tamo junto.